E a Confissão de Fé de Westminster, ela aponta o anticristo como sendo o Papa. Essa afirmação era relevante na época da Reforma Protestante, há mais de 500 anos atrás. No entanto, atualmente, a gente ainda pode afirmar que o Papa é o anticristo? Existe algum consenso entre qual é a identidade do anticristo e qual vai ser o papel desempenhado pelo anticristo dentro dos eventos do final dos tempos? Ok. Boa pergunta, bom tema. Nós tivemos e temos, ao longo da história, diversos anticristos. Uhum. Porque o que é a grosso modo, um anticristo? É aquele que não só ele quer se opor a Cristo, mas ele quer ser uma paródia de Cristo. Ele quer imitar Jesus de alguma maneira e tomar para si os atributos que são de Jesus. Uhum. Todo papa, todos eles são anticristos. Todos eles. Uhum. Porque você olha e fala assim, são intitulados como pontífices da igreja. Uhum. Quem é o sumo sacerdote, o pontífice máximo da igreja? Cristo. Uhum. É mediador entre o homem e Deus. Quem é o único mediador entre o homem e Deus? Jesus Cristo. Né? Uhum. João Calvino, ele realmente acreditava que o homem da iniquidade trazido na Escritura era o Papa, ou seria um Papa. Uhum. Ele realmente acreditava nisso, você vê isso nos escritos dele, nas institutas. Talvez eu esteja equivocado, se quem vê isso daí depois apontar esse erro da minha parte, pode me mandar mensagem. Uhum. Mas é o entendimento que eu tenho hoje, é que ele entendia o Papa como sendo o anticristo. Uhum. E nesse contexto da reforma, da Confissão de Fé de Westminster, se imperava ainda bastante essa ideia de que o anticristo era o Papa. Uhum. Ele é um anticristo? É. Não era Uhum. essa a ideia que eles tinham na época. Na época eles tinham a ideia de que ele era o anticristo, o Uhum. homem da iniquidade, o de fato aquele que já estava vindo, o escatológico. Então você tinha muito essa ideia da iminência, a iminência da volta de Cristo. Essa iminência você Uhum. tem desde os apóstolos. Lá ainda eles acreditavam que Jesus fosse voltar quando eles estavam vivos ainda. Uhum. Eles não tinham essa perspectiva de longevidade, Sim. né, de ser algo longínquo, aliás, né, Uhum. que não estaria ao alcance deles. E aqui esses homens também, no ato ali da Assembleia de Westminster, a maioria deles, eles tinham esse pensamento, esse consenso. Uhum. Uhum. Então, havia de fato ali esse entendimento. Mas nós cremos que o anticristo, ele virá um dia, Uhum. ele vai surgir do poder político, Uhum. misturado ou empoderado pela falsa religião, tá? Ele vai Uhum. surgir e ele vai estar debaixo do poder de Satanás. Uhum. Satanás vai ser a fonte de todo o poder dele, tá? E vai vir com força e fúria contra a Uhum. igreja de Cristo, mas isso ainda não aconteceu. Só quando o Uhum. evangelho alcançar o último eleito de Deus é que Uhum. esse evento do homem da iniquidade virá. Legal. E uma das coisas que tem bastante ênfase em Apocalipse é a respeito do número da besta, né? Conhecido como 666, que tem sido objeto de várias teorias conspiratórias ao longo do tempo, né? Sendo relacionado a diferentes tecnologias, como código de barra, chip implantado na pele. Alguns interpretam também como uma representação simbólica de um estilo de vida materialista e sensual da sociedade, né? Imagino que já devam estar surgindo aí teorias a respeito até da inteligência artificial em relação a isso, né? Mas Sim. quando a gente vê a respeito do real significado do número da besta mencionado no Apocalipse, que a gente mais interpreta isso como 666, Sim. é, isso é
simbólico? É literal? É válido considerar a possibilidade de que uma marca vai ser colocado pelo sistema do anticristo? Pois é, é, ah, eu até brinco, né? Assim, você deu alguns exemplos aí, cartão de crédito, Uhum, depois veio chip no cartão de crédito, né? Marca da besta, o chip. uhum, Por último, agora, tinha uma galera aí que não estava querendo tomar vacina, né? é, Porque a vacina tinha um chip dentro dela, uhum, nanochip, né? uhum, Nanotecnologia, e implantava esse chip na pessoa e ele era a marca da besta, né? uhum, Aí eu brinco que é a marca dos besta, né? Porque, na verdade, a gente tem que ler o texto bíblico. Veja uhum, só, não estou caçoando de ninguém, é só uma brincadeira. uhum, Porque a gente, às vezes, a gente não faz de besta mesmo, a gente faz de bobo. A gente é, não quer saber a verdade, a gente só reproduz o que a gente escuta. uhum, E quando a gente olha para a Escritura, em Apocalipse 13, no versículo 8, ele vai estar falando ali a respeito dos que serão esmagados, né, pela besta, por tudo, uhum, e vai dizer é, que muitas pessoas, eu estou lendo o texto aqui, muitas pessoas vão adorar a besta, vão adorar a besta. uhum, E aí ele vai dizer assim, quem são aqueles que adoram a besta? Aí o texto está escrito assim, é muito claro esse texto. Ele uhum, diz assim, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi uhum, morto desde a fundação do mundo. uhum, Portanto, quem são aqueles que vão adorar a besta? São aqueles que o seu nome não foi, que o nome não foi escrito no livro da vida. Esse que uhum, não teve o seu nome escrito no livro da vida, esse uhum, vai adorar a besta. Tá? E lá embaixo ele fala da marca da besta. A gente já está lá no versículo 16, né? uhum, 17, 16, 17, que ele vai falar assim, ó, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, etc. Senão aquele que uhum, tem um nome da besta ou seu número, né? E aí ele vai falar, calcule o número, pois o número é número de homem. uhum, Ora, esse número é 666, o 666, né? Então ele uhum, é colocado para a gente aqui no texto de Apocalipse isso. E isso tem uma simbologia. Tem uhum, uma simbologia. Mas primeiro a gente precisa é, reconhecer aqui, entender aqui, que o próprio texto fala que é número de homem. Porque o uhum, número 6 ele está conectado ao homem no texto bíblico, é simbólico uhum, para o homem. uhum, Principalmente em Apocalipse, o número 6 representa o ser humano. Tá? Não é uhum, um homem gênero, né? Assim, não é o homem sexo masculino, não é o ser humano. Tá? Então, uhum, o número do ser humano é o número 6. Tá? Então, ele representa e ele frisa naquela velha técnica judaica de repetir 3 vezes, uhum, 666, é o número 6, é número de homem. Então, o que ele está uhum, dizendo para a gente é que essa besta, ela é um ser humano que vai surgir, é o número dele, é um número de homem, é um homem. uhum, O anticristo é um homem. uhum, Ele será um homem que vai surgir, vai se levantar com poder. uhum, Ah, e quem tiver essa marca desse anticristo é a pessoa que vai ficar no bem bom. São aqueles que vão adorar a besta. E uhum, quem que vai adorar a besta? São aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. sim, O livro já foi escrito antes que houvesse uhum, mundo. Ninguém vai ser acrescentado ou tirado desse livro. uhum, Isso aí já está escrito. Efésios capítulo 1. sim, Aqueles que Deus elegeu e predestinou antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quem uhum, não foi escrito ali vai adorar a besta. Quem foi uhum, escrito no livro da vida não vai adorar a besta. Então, uhum, a marca da besta, ela não é feita para o discípulo de Jesus. Ela não é feita para o crente. O uhum, crente no Senhor Jesus, ele jamais terá a marca da besta. Ela não é chip, não é nada disso. É só algo que vai identificar ela como não sendo discípulo de Jesus ou uhum, sendo discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus tem outra marca.
Essa marca que está lá em Efésios 1, versículo 16 ou 17, se não me engano, por ali 14 em diante, que vai falar que o Espírito Santo de Deus, ele é um selo que está no nosso coração, nos marcando como propriedade de Deus. Selo ali é uma palavra que naquele contexto não é selo de carta, mas sabe aquele ferro quente de marcar gado? Naquele tempo era usado para marcar escravo. Então é como se o Espírito Santo marcasse a gente como propriedade de Deus. E é isso mesmo que faz. Portanto, nós temos a marca da propriedade de Deus. A marca da promessa, vamos falar assim dessa maneira. Né? Então, nós jamais teremos a marca da besta, porque nós temos o selo do Espírito Santo em nosso coração. Então, o crente ele pode ficar despreocupado porque ele não vai ter marca da besta, não. Tá? Ele vai passar dificuldade mesmo. Vai passar privação mesmo por causa de Cristo. Vai ser odiado cada vez mais por causa de Cristo. Vai sofrer perseguição. Muitos ainda vão morrer, ter sua cabeça arrancada por causa de Cristo. O crente pode, eu sempre falo isso, o discípulo de Jesus prepara o lombo, porque as coisas vão piorar, Daniel. Elas vão piorar, cada vez mais elas vão piorar, até a vinda do anticristo. Não tem nada para melhorar, só vai melhorar depois quando Jesus voltar. Até ele voltar, o trem vai ficar feio. Você mencionou aí o selo, uma observação interessante, né? Se você pegar os antigos reis e imperadores da época, muitos deles usavam um anel, né? Que quando mandava uma mensagem, ele fechava o rolinho e selava. Com a parafina, né? Que era uma mensagem real, importante. Então, nós fomos selados pelo próprio rei.